Hoje é dia 29 de março de 2023 e essa é uma aula livre que a gente vai falar sobre propósito de vida e transição de carreira. É uma aula dividida em dois pedaços, onde eu vou dar a primeira parte, falando sobre propósito de vida, e a Monique vai dar a segunda parte, sobre transição de carreira. Por que escolhemos esse tema, né? Porque uma das dúvidas que chega demais para mim aqui é como eu vou descobrir o meu propósito de vida, né? E existe uma ferramenta que, na verdade, é super intuitiva, que eu quero apresentar para vocês, para a gente, de fato, chegar mais perto do que é o nosso propósito. E a Monique, como muita gente não sabe, né, além de taróloga, ela está empenhada em todos esses outros cursos de profissionalização. Então, ela está com um repertório enorme de sugestões, de dicas, inclusive tem auxiliado todas as outras meninas nesse processo de transição. Então, ninguém mais gabaritado do que ela para fazer isso, para passar esse conteúdo para vocês. Então, a gente está aqui de duplinha mesmo. Eu tenho muito a minha experiência pessoal, né, que eu trago sempre para vocês. Sou formada em administração de empresas, para quem não sabe, com ênfase em marketing, e também tenho uma especialização em design, mas quem está no lance do marketing virtual, no negócio virtual, nessa transição de carreira mais atualizada, é ela aí, a gatona aqui do lado. Então, vamos lá. Propósito de vida, né? Quando a gente pensa em propósito de vida, muitas vezes a gente chega assim num chamado. A gente às vezes até espera uma coisa meio mágica, né? Uma coisa, ainda mais a gente que está aqui flertando com a espiritualidade, na área mais holística, na área mais terapêutica, né? A gente fica aguardando que cutuquem nosso ombro e falem, olha, seu propósito é esse. Quando, na verdade, existe um jeito muito mais fácil da gente descobrir isso e uma ordem para fazer isso, né? Eu vou abrir um PowerPoint agora e vamos conversar melhor. Vamos lá. Share. Descubra o seu propósito. Vamos lá. Caso vocês não conheçam, isso aqui é uma ferramenta chamada Ikigai. Tá? Ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de viver, objeto de prazer para viver, força motriz para viver. É uma dessas palavras tipo saudade e tipo meraki, né? Que eu uso aqui na Momeraki, que significam muitas coisas numa palavra só. Né? Diz que Ik é vida e Kai é desejo e expectativa, então forma essa palavra Ikigai, que fala de razão de viver, de objeto de prazer, que na verdade significa propósito. De acordo com os japoneses, todo mundo tem um Ikigai. E descobrir qual é o seu requer uma busca, né? Um autoconhecimento. Então, para a galera que está no tarô, já é meio caminho andado, porque a gente já vem refletindo muito e trabalhando muito o autoconhecimento. A mandala do Ikigai, que é essa aqui que vocês estão vendo, é uma ferramenta de autoconhecimento que observa as interseções da vida pessoal e profissional, gerando assim um processo reflexivo sobre si mesmo. E digo mais, é possível ter um auxílio do tarô nesse tipo de mandala, tá? Assim como a gente faz com a análise SWOT, por exemplo, que é um instrumento maravilhoso para o que a Monique vai ensinar depois, e a gente, agora, no curso de agora, a gente não dá ela, mas nos cursos anteriores a gente já deu, e tem material sobre ela, depois para vocês darem uma olhada, da matriz SWOT, né? Que a gente avalia também ambientes, projetos e coisas assim. Vamos lá. Como funciona, né? Vou voltar aqui. A gente tem a vida agradável, que a gente ama fazer, que é a mistura de missão com paixão. A vida produtiva, o que a gente é bom, que é paixão com profissão. A vida plena, que é o que a gente pode ser pago, né? Porque ninguém faz voto de pobreza aqui, então é a profissão com um talento. E a vida significativa, que é o que o mundo precisa, que junta o seu talento com a sua missão de vida. Então, o que é uma missão? Né? É aquilo que se torna a responsabilidade de alguém, um compromisso imposto ou adquirido, uma obrigação, o que se deve cumprir, um propósito, um encargo, uma incumbência, uma função específica, um dever, uma tarefa. O que é um talento? Bem no latim, talento, e significa que talento está relacionado com aptidão ou inteligência. Assim, talento é a capacidade para exercer determinada ocupação, uma aptidão incomum que, natural ou adquirida, leva alguém a fazer alguma coisa com maestria ou engenho.
O que é uma paixão? É quando a gente tem um excesso de entusiasmo, uma emoção, um sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento. Adoração por alguma coisa em específico, atração muito viva que se sente por alguma coisa. Profissão, que vem do substantivo latino professione, que além de significar declaração, também significa ofício, um trabalho habitual que uma pessoa desempenha para conseguir os meios necessários à sua sobrevivência. Um emprego, um ofício, uma ocupação. Então, voltando aqui na mandala Ikigai, o Ikigai, que é o nosso propósito, ele tem que juntar tudo isso. O que a gente ama fazer, com a nossa paixão, com o que a gente é bom, com que a nossa profissão, com que a gente vai ser pago pelo nosso talento, que o mundo precisa e a nossa missão. Vamos lá, a gente começa sempre pelo que a gente ama, né? O que a gente ama? O que a gente gostaria de fazer mesmo que a gente não precisasse ser pago para isso? O que a gente faria se não precisasse de dinheiro, né? Se dinheiro fosse totalmente desnecessário, se você já tivesse dinheiro. Qual a sua motivação mais profunda? É uma pergunta que envolve mais o sentimento e um objetivo de vida. Tenta lembrar na sua infância coisas que você gostava de fazer. Isso pode ajudar você a descobrir o que você ama. E eu vou dar um exemplo pessoal para vocês, tá? Quando a gente chegar no final dessa parte. Bom, o que você é bom? Né? Nem sempre o que a gente ama, a gente é bom, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo com muita frequência o que a gente ama e se tornando bom, mas tem coisas que a gente é uma negação. Eu, por exemplo, tive uma fase na minha vida que eu amava basquete, mas com 1,50, nunca fui boa naquilo, né? Tive que desistir da minha carreira de jogadora de basquete muito cedo. Nesse ponto, a gente tenta ser um pouquinho mais prático, porque não adianta você amar algo e não ter o menor jeito para fazer aquilo. Não com essa finalidade que a gente está buscando, né? Que é viver de um propósito. Então, pense quais são seus pontos fortes e o que os outros valorizam em você. Peça ajuda a familiares e amigos e talvez você se surpreenda com algumas respostas. O que é o que você pode ser pago para fazer, né? Que é o terceiro nível e a gente põe o pé ainda mais no chão. Que profissão você pode exercer que está alinhada com os itens anteriores, o que, de fato, poderia se tornar um trabalho remunerado? Abra o leque, pense no maior número de possibilidades, inclusive as que fogem do padrão. Porque a gente também tem essa tendência de ficar muito presa ao que a sociedade espera da gente, ou até mesmo as expectativas que os nossos pais têm sobre a gente. Né? Aquele caso da mãe e do pai que não foi médico, mas sonha que o filho seja médico. Ou da mãe e o pai que são advogados e sonha que o filho perpetue o direito na família, né? Então, muitas vezes a gente cresce com esse ranço, eu vou chamar de ranço porque é uma coisa que poda a gente, né? Tanto que a sociedade diz que é bacana profissões tipo direito, medicina, engenharia, né? Quanto a essa expectativa, né, que os pais colocam na gente. E hoje eu assisti um TikTok daquele Marcos Piangeres, não sei, é Marco? Aquele que é pai, o pai é pop. Pop é o pai, uma coisa assim. E ele estava falando que uma das coisas muito interessantes de ser pai é a gente entender que às vezes a gente é goiabeira, mas nosso filho nasce palmeira, né? E ao invés de tentar fazer aquela palmeira virar goiabeira, a gente tem que enaltecer aquela palmeira, né? E falar sobre as coisas positivas de ser uma palmeira no meio de um monte de goiabeira. E achei isso muito interessante e me tocou, porque a verdade é que os nossos filhos são muito diferentes. A gente é diferente dos nossos irmãos, os nossos filhos são muito diferentes entre si, né? Eu aqui em casa tenho 3 absolutamente diferentes, né? Um é mais metódico, um é mais careta, mais certinho, mais pragmático. O outro já é zen, virado do avesso, né? Gosta de música, mas tem umas viagens assim muito loucas de invenção, de matemática, de espaço, né? E o outro não, o outro é mais pé no chão. E assim, não adianta a gente querer moldar, porque se eu moldar qualquer um dos dois, eu vou ter... Alguém vai estar infeliz no processo, né? Então é muito difícil, principalmente quando eles têm características muito diferentes das nossas, entender isso. E aí vou até mais longe, né? Acho que a coisa mais óbvia, talvez, seria quando a gente fala sobre gênero, sobre sexualidade, que é uma coisa que tem mudado bastante nos dias de hoje, né? E a gente, dessa geração um pouco mais antiga,
se esforça para se adequar, e uma geração ainda anterior à nossa tem muita dificuldade de se adequar. Mas a gente deveria abranger isso não só a gênero e sexualidade, mas também propósito de vida, né? Que é uma coisa que, por incrível que pareça, né, ainda tem um certo julgamento. Bom, o quarto nível é o que o mundo precisa. Isso é um pouco mais abstrato, né? Porque a gente tenta refletir sobre a nossa missão na Terra, o que que a gente sabe fazer que torna o mundo melhor, como que a gente pode agregar valor à sociedade. Todos nós temos algo assim dentro de nós. Então, funciona mais ou menos assim. É um universo enorme, com tudo que a gente ama. Um universo menor do que a gente ama, a gente sabe fazer bem. Um universo menor ainda do o que a gente ama, que a gente sabe fazer bem, que a gente pode ser pago por fazer. E o que, de fato, o mundo precisa. E tem um exercício aqui para vocês fazerem. Parece rapidinho, mas eu vou começar a dar exemplos. Está todo mundo aqui comigo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer fazer alguma pergunta? Sim. Vou dar exemplos, né? O que a gente ama? Vou dar o meu exemplo para vocês seguirem o raciocínio, né? Quando eu era criança, eu amava brincar de professora. Já era previsível, né? Eu vim de uma família de educadores, então vi minha mãe, meu avô dando aula, enfim, todo mundo na minha casa ligado de alguma forma à educação. Então, eu amava brincar de dar aula e de ser professora e de coisas assim, né? Outra coisa que eu amava fazer era colher flores e fazer poção mágica e óleo mágico para o corpo. Então, eu macetava a flor ad eternum, passava nas Barbies, passava em mim, passava no cabelo e ia para o sol, às vezes me queimava, tá? Fazia chá de camomila para passar no cabelo para ver se ficava mais lourinha. Então, assim, outra coisa que eu amava fazer. Outra coisa que eu amava fazer era costurar, porque eu tinha uma avó que não gostava de brincar com criança, né? Vocês já devem ter ouvido isso. Então, a brincadeira dela era me ensinar a costurar, fazer tricô, crochê, enfim, né? Trabalho escravo infantil. Mas eu amava, porque era o momento que eu tinha ali com ela. Eu amava costurar. Essa avó e a minha outra avó também participavam de vários grupinhos de jogo, de pôquer, de buraco, de pontinho. E as duas me colocavam para embaralhar baralho o tempo inteiro. Então, eu jogo todos esses jogos, de velho, de adulto, desde muito pequenininha. Então, esses são alguns exemplos. Além disso, eu sempre gostei de ser líder de turma, sabe? Ser aquela que vai conversar na diretoria, que vai conversar, resolver as coisas. Eu sempre gostei de competição de esporte, no sentido de, assim, menina contra menino, ou queimada. Então, eu sempre fui uma pessoa super competitiva, por isso, quando eu falo que se alguém no mundo faz, eu também sou capaz. Se alguém está fazendo bem, eu faço melhor, porque eu sou uma pessoa competitiva, então isso cria uma busca pelo melhor, por fazer o melhor, né? Que é o que acontece com as minhas apostilas. E eu sempre fui daquela, por exemplo, eu ia brincar de Barbie, eu arrumava tudo, amava organizar, mas na hora de brincar mesmo, eu não gostava. Tá? Então, sempre gostei de organizar, setorizar. Eu tenho um diagnóstico de autismo, né? Vocês já sabem disso também. Então, eu setorizava tudo, organizava, tinha toque, tinha manias, né? Que faz parte aí desse meu negócio. Isso é o que eu amo fazer, certo? Eu sou boa, sim? Eu sou boa em fazer poção mágica, eu sou boa em fazer óleo para o corpo. Eu podia ter sido, né? A gente tem a Poliane, que estuda aqui com a gente há 3 anos, que trabalha com perfumes personalizados, com essências, com blends, com essas coisas assim. Mas, cara, me queimei várias vezes, não é a minha, com certeza, né? Costurar. Para ser sincera, eu não tenho paciência nenhuma. Eu costuro, mas não tenho paciência nenhuma. Então, assim, minha costura é bem tipo para fantasia, para consertar uma barra, né? Não poderia fazer isso nunca da vida. Mas costurar ideias e projetos, eu já faço bem. Que é conseguir pegar coisas, pessoas diferentes, em situações totalmente diferentes, com ideias diferentes, e ir costurando isso numa coisa só, que é o que vocês veem aqui na Mumerak, né? O dia que vocês puderem ouvir a história de cada uma, ou seguir mais, vocês vão ver que, literalmente, é uma de cada canto, com background diferente, com um repertório diferente, e a gente está aqui tudo costurado, formando uma colcha de retalhos única, tá?
me ensinaram a jogar baralho, né? E eu sou ótima embaralhando, vocês veem, né? Muita gente, inclusive, gosta de mim no TikTok porque me vê embaralhando, as cartinhas pulando, acha o show bonitinho e acaba parando aqui fazendo curso comigo. Então, embaralhar cartas é uma coisa que eu faço bem, mas, tipo, eu poderia viver de embaralhar cartas? Poderia ser croupier. Eu poderia, tipo, se nada mais der certo na minha vida, eu certamente poderia morar em Las Vegas embaralhando carta naqueles cassinos. Depois que a gente descobre o que a gente ama, a gente descobre o que a gente é bom, né? Que eu tô falando para vocês. Eu não sou boa em fazer poção mágica, eu não sou boa nisso. Eu não sou boa em costurar, eu sou boa em outro tipo de costura, né? Eu sou boa em organizar, mas não necessariamente roupa de Barbie. Então a gente vai ajustando as coisas que a gente fazia quando criança, que a gente amava, para coisas que, sim, tipo, mais de vida adulta, tá? Eu gosto de costurar, mas não é, eu gosto de competir, então eu tenho esse lance de querer fazer o melhor e estar sempre apresentando a melhor coisa, né? Depois, a gente descobre o que a gente poderia ser paga para fazer, né? E se vocês falarem assim, nossa, aí aperta muito. Não, acabei de dizer para vocês que eu poderia ser croupier. Minha mãe ia me matar, né? Porque minha mãe é professora, uma família de educadores, imagina a filha resolveu ir para Las Vegas ser croupier de cassino, né? Mas, gente, se eu fosse excelente nisso, se eu fosse a melhor, ou fizesse shows com cartas, eu ia estar ganhando dinheiro, eu ia estar vivendo de uma coisa que eu amo fazer. Então, essa é uma coisa que eu falo sempre para os meus filhos, tá? Porque eu tenho um que é mais para o músico, que é mais para esse lado assim, malagadão. Né? Até brinco com ele que ele não pode passar muito do ponto. Eu falo, tudo bem, mas seja o melhor, estude para isso, entendeu? Foca nisso, não vai ser um músico de quinta categoria. Se você quer ser músico, você vai estudar tudo referente a isso, não só tecnicamente, mas às vezes ele não vai ganhar dinheiro com uma banda, porque, né, banda é igual ao futebol. Todo mundo quer, você tem 10 melhores no mundo. Banda é a mesma coisa. Quantos são Red Hot Chili Pepper? Quantos são U2? Né? Quantos são Coldplay? São pouquíssimos. Dentro da quantidade de pessoas que ama música e ama tocar, você tem poucos destaques, né? Mas existe todo mundo que trabalha no entorno disso. Então, por exemplo, se minha paixão fosse futebol, mas eu não levasse jeito para fazer gol e jogar futebol, que eu não levo mesmo, mas também não tenho isso como paixão, eu poderia, de repente, ser advogada dessa galera, trabalhar contratos com time, com patrocinadores. Eu poderia ir para a área de saúde e trabalhar com fisioterapia especializada em esporte, entendeu? Então eu falo, meu filho ama videogame, e ele é bom, e ganha dinheiro fazendo isso, tá? Mas, cara, se ele vai querer isso para a vida dele, não sei, mas de repente ele pode trabalhar desenvolvendo software e não jogando, entendeu? De repente ele vai trabalhar vendendo, ou observando tendências, ou fazendo pesquisa de mercado de tendências. Então, assim, o que você gosta e o que você é bom, para o que você é pago para fazer, tem uma pequena diferença. É você achar dentro desses dois universos o que você poderia fazer e ser pago por isso. Então, aqui no meu caso, vamos supor que nunca considerei tarô na minha vida, vocês sabem disso, né? Dar aula sempre foi uma opção. Quando eu me formei em administração, eu tinha certeza que eu não queria trabalhar numa multinacional, porque não era o meu perfil, o que eu pensei? Vou ser acadêmica, vou estudar para dar aula em universidade. Era o plano A, tá? E o que aconteceu foi que depois eu acabei fazendo design e acabei dando aula de informática e coisas assim na escola, que estava começando, a época de internet, tudo isso, então eles precisavam de alguém. E eu amava dar aula, fui para essa área. Então, assim, dar aula sempre foi, tipo, qualquer que fosse a minha profissão, eu daria aula, entendeu? Então, para mim, o dar aula era esse terceiro ponto aqui, né? Juntando com as outras coisas que eu amo. Missão de vida. Vamos lá. Quando eu cheguei para perguntar qual é a minha missão de vida, eu nunca me perguntei isso de fato, porque eu sempre achei que a minha missão de vida fosse ser mãe. Tanto que eu falo desde pequenininha que eu queria ter 4 filhos. Então, para mim, minha missão era ser mãe, esposa do lar, bela, recatada. E fui isso por mais de 10 anos. Não me arrependo. Tá? Tinha outra profissão, trabalhava com outras coisas,
mas nunca foquei em outras coisas, porque minha missão sempre foi ser mãe. Que cá entre nós é um pouquinho do que eu faço aqui também, né? Que as pessoas vêm, eu acolho, eu dou colo, eu oriento, eu puxo a orelha de vez em quando, né? Eu dou uma maternada nas meninas todas aqui, das madrinhas, das orientadoras, né? Então, acabo exercendo a função de uma forma ou de outra. Então, para mim, minha missão de vida era essa, né? Quando aconteceu a pandemia e eu abri a oportunidade, né, de jogar carta, que, na verdade, para mim, juntava com uma outra coisa que eu amava, que é o lance de mobilizar pessoas para a solidariedade, que estava lá na primeira esfera vermelha que vocês viram, né? O universo foi lá, deu uma voadora e esfregou na minha cara a minha missão de vida, que é empoderar pessoas, que passa pela colcha de retalhos, que passa pelo ensinar, que passa até pelo embaralhar, entendeu? Até era uma das coisas que eu amava fazer e eu sigo embaralhando até hoje. Assim, sabe quando, nos meus 20, nos meus 25, nos meus 30, nos meus 35, passou pela minha cabeça que tarô, entre aspas, podia ser o meu propósito de vida? Jamais. Jogo desde os 20 com a Isa, mas jogo assim, para mim, para minha ansiedade, para as minhas questões, terapeuticamente. Nunca achei que isso fosse ser um propósito, né? Mas a partir do momento que eu passei por uma depressão, há 6 anos atrás, e fiquei mais conectada comigo mesma, com a minha espiritualidade, comecei a fazer terapia, comecei a trabalhar meu autoconhecimento, comecei a jogar mais tarô para mim mesma de novo, eu fui tendo contato com essa essência das coisas que eu amo, de quem eu sou, do que eu sou boa fazendo, do que eu poderia ser paga para fazer, até chegar no meu propósito real, que não é ensinar tarô, é empoderar pessoas. Hoje eu sei que o meu propósito é esse. O tarô é uma ferramenta. O tarô é a forma como as pessoas chegam até mim e que eu ajudo no autoconhecimento através do tarô, para que eu possa empoderar cada um de vocês. Então, descobri meu propósito. E por incrível que pareça, se eu continuar listando aqui mais coisas da minha infância, vocês vão ver quantas coisas me trazem exatamente para esse lugar. Exatamente, tá? É um detalhe aqui, é uma avó ali, é uma história de infância ali. Então, assim, quando vocês forem fazer esse exercício, a primeira coisa é relatar no papel vermelho, anota em vermelho, o que eu amo fazer. Lista completa, completona, sem julgamento. Quando você virar para outro que eu sou boa, seja honesto. O que você é ruim não é para riscar da lista, mas coloca um xizinho aquilo ali, não. Porque, de repente, é que nem eu costurando, eu não costuro. Eu até costuro paninho, mas vocês viram a porcaria que é. Então, eu até costuro, mas o costurar era outra coisa. Era o conceito disso de outra forma. Tá? O que a gente vai ser pago, a profissão, é essencial, porque ninguém faz voto de pobreza, né? Mas aí, com a cabeça aberta do seguinte, tudo nessa vida pode ser uma profissão. Um jogador de videogame, tipo meu filho está fazendo, pode ser uma profissão. Influencer, só postar vídeo na internet, pode ser uma profissão. Croupier em Las Vegas pode ser uma profissão, né? E você pode, sim, se destacar e ser o melhor naquilo, ou ser um dos melhores do mundo, ou ser uma pessoa extremamente bem paga por uma coisa que não é direito, engenharia, administração, medicina. Ou você pode até juntar direito, engenharia, administração, medicina com videogame, com futebol, com cassino, com dança, com música. Você pode, por exemplo, eu tive um professor de música que fez o primeiro milhão dele vendendo curso de música online. Então, excelente, estudou na Califórnia, maravilhoso, fazia música para os espetáculos que eu participei, mas fez dinheiro dando aula, fez dinheiro ensinando, que era... Então, assim, gente, é possível em tudo, então vocês têm que abrir o leque. E quando vocês chegarem na missão, vocês pensam assim, o que eu faço que deixa o outro feliz? O que eu faço que a pessoa chega de um jeito e sai de outro? Sempre vai ter também. Dentro desse universo, sempre vai ter. Vamos supor que eu escolhesse ser croupier em Las Vegas, tá? De repente, o que faz o outro feliz é as gracinhas todas que eu ia conseguir fazer com a carta, e não necessariamente o puxar a carta,
entendeu? Então, eu não seria uma croupier qualquer daquelas que puxa do negócio que já embaralha. Eu certamente seria aquela que chegaria, igual tequileira, com 2 tequilas, uma de cada lado, dando show para todo mundo achar bacana. Só que com as cartinhas, entendeu? E seria bem paga por isso. Então, eu vou mandar esse material para vocês. Eu quero que vocês façam esse exercício. Quem quiser conversar comigo depois sobre isso, vou me organizar de um jeito que a gente tenha uma outra aula sobre isso e possa fazer um grupo de conversa, de discussão, porque aquele grupo não vai ser aberto, aquele grupo da aula livre não vai ser aberto, mas a gente pretende dar sequência para essas aulas livres e poder debater. E aí, do momento que você encontra a sua missão, o seu propósito, o seu Ikigai, você precisa fazer uma transição de carreira, porque todas vocês aqui pagam um boleto e já estão em alguma carreira, que seja, nem que seja mãe, que nem eu, mãe do lar, bela e recatada. Vocês já fazem alguma coisa. E como é a transição do que vocês fazem para o propósito que vocês estão descobrindo? Aí a Super Monique vai dar o restante da aula aí para vocês. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o Ikigai especificamente, ou sobre o que eu acabei de falar, ou ficou muito claro? Eu passava a lama da beleza, eu passava também. Todas as escorpianas bruxas em outra encarnação, também tenho certeza. Desde pequena falei em ser mãe, construir família, amando a aula, pedindo a minha moça justamente empoderamento, independência financeira e emocional, e você inicia esse projeto. Esse é o grande objetivo que a gente tem aqui, tá? Monique, todo seu, deixa eu te passar o negócio para você poder abrir. Como que eu faço? Make host. Bom, gente, foi o que eu já falou, né? Encontrar o propósito, às vezes é difícil mesmo, né? E hoje em dia a gente tem ferramentas como o Ikigai, que a gente consegue chegar ali em algumas coisas que a gente nunca pensou antes. Eu converso com muitos de vocês, né? Que vocês querem... como eu faço para... muita gente, quando a gente estava aqui no Rio, a gente recebeu muita mensagem de o que eu faço para viver como vocês, como eu faço para fazer a transição de carreira, né? E a gente dá algumas dicas, e eu falei para a Jo, poxa, Jo, eu quero ensinar as meninas a fazerem essa transição da mesma forma que eu fiz. Eu quero que todas elas vivam a mesma coisa que eu, a Carol e a Sara podemos viver, que é trabalhar do Rio de Janeiro, é trabalhar de São Paulo, é trabalhar de Belo Horizonte, é estipular as suas metas, os seus ganhos, é ter a liberdade para ser mãe, para ser o que quiser, né? E eu vejo também muito essa questão da pessoa falar assim, eu tenho o meu propósito, mas eu não sei. Olha, é normal não saber. É normal, é super normal. E o propósito muda ao longo das suas experiências. Eu estou vendo aqui as meninas falando, meu propósito é ser mãe, é isso, é aquilo. Isso muda. Conforme você vai entrando no mercado de trabalho, conforme você vai fazendo a transição de carreira, você vai se deparando com outras coisas que você, às vezes, vai se interessando, estudando e vai querendo mudar. O que eu vejo muito é que muita gente começa, abre um Instagram e não sabe nem o que está fazendo. Então, não é simplesmente abrir o Instagram, botar um nomezinho de tarô e começar a jogar. Pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. E eu acho que tudo que dá errado é perda de tempo, aprendizado, mas também se torna uma perda de tempo, a partir do momento que a gente não sabe muito o que está fazendo. Então, eu montei uma apostilinha para vocês de coisas que eu fiz de início, e eu espero ajudar vocês. Também vou mandar o material no final da aula, tá bom? Não está conseguindo ver? Ninguém está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu tô. Perfeito. Então, quem não está me ouvindo, vê se autorizou o áudio, tá, Adriana? Pode ser isso. Olha como eu tô bonitona na capa. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe, né, que eu tô no processo de transição de carreira, falta bem pouquinho para me dar. É porque eu tenho uma metazinha e quando essa meta ela se estabelecer, quando ela se realizar, eu vou fazer a transição total de carreira, né? Então, isso também é muito importante, a gente estabelecer metas, e eu fiz um checklist para vocês identificarem justamente quando essa transição pode ser feita, para que ela não se torne um tiro no pé. Bom, quando empreender? Qual é a hora certa? Para alguns é quando a pessoa tem muita experiência, para outros é quando ela tem um ápice, uma vontade de coragem, para outros é quando ela já não aguenta mais viver aquela rotina estressante de trabalho.
Então, assim, não necessariamente existe um momento certo, aquele momento ali, né? É um momento que é de acordo com a sua experiência, que para você faz sentido. Então, as perguntas que vocês devem se fazer antes de começar, deixa eu botar vocês para o lado de cá. Antes de começar a transição de carreira você busca independência profissional? Você quer ter autonomia, se sentir livre e estipular seu próprio tempo, seu trabalho, quando, onde, como você vai fazer? Você quer ter liberdade para alcançar os seus sonhos? Você não quer estabelecer limite de ganhos? Porque quando a gente é assalariado, quando a gente tem uma carteira assinada, nós recebemos aquele valor X, né? Poucas empresas dão a disponibilidade de a gente receber um salário um pouco maior, a não ser que você trabalhe mais, faça uma hora extra, ou que você ganhe por comissão. Quando você trabalha para si, você estipula as suas metas. Lembrando que não é só estipular, anotar no caderno que o universo vai entender. Você vai trabalhar em cima das suas metas. Se a sua meta é ganhar 15, 10, 20 mil por mês, você vai estipular isso e fazer coisas com que você chegue e ganhe esse valor. Né? Você tem que ter satisfação no que você trabalha. Não adianta, eu quero jogar tarô porque a Monique trabalha viajando e pode... Não, você precisa gostar do que você está fazendo. Senão se torna um fardo e não um trabalho. Né? Não um propósito, não uma transição. Você tem que trabalhar com o que você gosta. Foi o que eu falei. Se vocês vão preencher esse checklist, a maioria vai responder que sim. E aí nós vamos partir para o próximo passo. Como iniciar a transição? Né? É fundamental conhecer os primeiros passos. Quais são as suas habilidades? Conhecer o mercado também que vocês vão trabalhar é muito importante. Definir as metas do tipo de profissional que você almeja ser. Um exemplo. Se eu almejo ser a Joana, o que eu preciso ter para equiparar, ser parecida com a Joana ou uma profissional tão boa quanto a Joana? Então, quais são as habilidades que eu vou precisar desenvolver? Quais coisas eu vou precisar estudar para chegar lá? O que a Joana faz? Às vezes eu falo tanto para as meninas assim, eu não fico olhando o Instagram, assim, lá de tarô, à toa. Eu olho pessoas que eu admiro e pessoas que eu posso estudar aquilo. Então, o Instagram ele passa a ser um estudo. Né? Eu não perco tempo em rede social vendo coisas banais. E o primeiro passo que vocês precisam fazer é deixar de seguir pessoas que vocês não admiram. Tá? O primeiro passo para quem quer ter um perfil profissional, vocês precisam seguir pessoas que vocês admiram. Então, quer seguir qualquer pessoa, quer seguir loja, qualquer coisa, siga no pessoal. O profissional precisa ser pessoas que vocês admiram, pessoas que vocês querem chegar igual ou melhor. Pode ver que a maioria dessas pessoas de sucesso não seguem tantas pessoas quanto elas são seguidas. Esse é o primeiro ponto que todo mundo precisa ver. Que assim, o seu feed, o seu Instagram vai começar a entregar para você a mesma qualidade que você busca ser. Então, é a lapidação. E eu aprendi isso com a Jo mesmo. Nós somos a média das 5 pessoas que mais andamos. Okay? Como realizar a transição? O primeiro passo é ter uma grande ideia, uma boa ideia de como você vai ser, o que você quer ser, né? O que você vai oferecer, como você vai começar, né? Como você vai se portar. Isso precisa de ter uma boa ideia. Você vai fazer o quê? Você vai oferecer o mesmo serviço que outra pessoa oferece? Tudo bem, existe sim, mas qual vai ser o seu diferencial? O que você oferece na sua consulta que eu e a Ju não oferecemos, que a Carol não oferece? Por que devo contar a consulta com você e não com a Jo, ou não com a Carol, ou não com a Sara? Então, isso precisa ter uma boa ideia. Existe a necessidade de ter um diferencial dos concorrentes. O mais importante é, não use atalhos. Não compre seguidores, não compre curtidas, não compre comentários, porque isso só atrasa o seu processo. O Instagram ou qualquer rede social que você escolher, ela é mais por engajamento. Aquele público, ele precisa estar engajado com vocês. O que eu observo muito, muita gente pede divulgação, pede mais principalmente para a Jo, mas também já pedem para mim às vezes. Não adianta você ter 5 mil seguidores se você não consegue, pelo menos, fechar 10% de consulta daqueles seus seguidores. Então, são seguidores fantasmas que nós chamamos. Eles não consomem o seu conteúdo. Eles estão lá somente ocupando espaço.
Então, vale muito mais a pena ter um Instagram com 100 seguidores, mas 10 daqueles 100 seguidores fechem consulta com você, eles virem o potencial de cliente, do que você ter 5 mil e você só fecha 2 consultas por mês. Tá errado. Não é por isso. Tá? Então, tem que mudar o foco. Então, não adianta comprar seguidor, comprar isso, fazer sorteio. Você precisa definir o seu nicho. Isso a gente vai falar mais para frente. Definir pessoas que, em potencial, podem virar clientes. Eu vou citar o meu exemplo. Todo mundo aqui, eu acho que a maioria me segue. Vocês podem observar que eu não posto todo dia. Eu não tenho essa frequência, né? Mas isso é um erro meu. Mas, mesmo assim, eu consigo lotar a minha agenda do mês. Porque quando eu apareço, eu direciono as minhas consultas para aquele público-alvo. Então, a forma que eu faço, apesar de ser defasada, às vezes de não de dar um pouquinho mais de trabalho, mas ainda assim aquele meu público está ali porque quer a consulta comigo. Não são públicos fantasmas. Mas isso a gente fala mais para frente. Vamos lá. Aqui é uma escadinha das perguntas que vocês devem fazer. Por que vocês querem trabalhar com tarô? Né? O que fazem, o que motiva vocês? Então, assim, é um tarô terapêutico, é um tarô adivinhatório, você quer ajudar mulheres, você quer ensinar tarô? Primeira pergunta que você precisa responder. Segunda, você precisa definir o seu tipo de atendimento. Você vai atender mulheres, você vai atender para amor, você vai atender para profissional? Como vai ser os seus clientes? Você precisa sempre conduzir suas negociações com praticidade e transparência. Todo mundo que te procura precisa receber primeiro o valor, a forma que vai ser atendido, quando vai ser atendido. Apesar de parecer que é fácil, é um trabalho. E a forma como você vai conduzir isso vai determinar a segurança que aquela pessoa vai ter de estar se consultando com você. Né? Depois que você definiu essas duas questões, você vai... Quais são os seus pontos fortes e fracos? Né? O que você gosta? Ah, Monique, olha, eu não consigo aparecer. Então, você vai ter que definir uma forma de mostrar o seu trabalho de outra forma. É fotos? Vai ser áudio? Vai ser só com as mãos? Ai, Monique, olha, eu sou muito boa em aparecer, mas não consigo manter a constância, que é o meu caso. Eu não tenho vergonha de aparecer, mas eu não consigo manter a constância. Então, é necessário que eu tenha um planejamento. Eu preciso deixar vídeos gravados, eu preciso separar um dia da semana para isso, ou eu preciso fazer outras coisas que o meu público se sinta envolvido, senão as pessoas vão saindo, as pessoas vão esquecendo de você realmente. O que você precisa aprender? Você vai fazer uma lista de habilidades que você precisa desenvolver. E caso você não consiga aprender num curto prazo, você vai traçar um plano para escalonar esse serviço. O que significa isso? Eu sou boa em jogar tarô, mas eu não sei fazer uma arte do Canva. Você vai procurar aprender. Você não conseguiu e aquilo está fazendo falta no seu perfil, você vai escalonar aquele serviço. Você vai pagar alguém para fazer esse serviço e esse valor entra no seu centro de custo. Isso a gente fala mais para frente, o que é centro de custo, que você vai definir como saída, né, do seu salário ali, do seu ganho mensal com o tarô. E você vai definir metas. A meta é importante. Gente, meta não é tipo assim, eu quero ficar rica, eu quero ter sucesso, eu quero ter 20 mil seguidores. Não, defina metas reais. Olha, eu quero começar aqui, dentro de 3 meses, eu quero ter dobrado 10% dos meus seguidores. Eu quero ter ganho, aumentar 30% dos meus ganhos. E anote essas metas e revisite elas quando chegarem o caso. Porque assim, pela métrica, você consegue acompanhar quais são as ações que deram certo e quais ações que não deram certo. Um exemplo, eu consigo perceber que mesmo eu não postando todo dia, ainda consigo fechar a minha agenda. Porém, eu não consigo dobrar o meu rendimento. Né? Eu não consigo ali ultrapassar a meta financeira que eu gostaria. Então, eu preciso revisitar as minhas metas e as ações que eu estou fazendo para poder bater a meta. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo? Vou continuar. Bom, eu trouxe para vocês, a Jo trouxe o Ikigai, né? E eu trouxe uma outra análise, que é a análise SWOT. Aí aqui é a pergunta, por que você quer trabalhar com tarô, que está ali na escadinha. Aí eu botei aqui quais perguntas que vocês devem fazer, né? Por qual motivo você quer trabalhar? Você gosta de levantar cedo ou não? Qual é o sentido de viver para trabalhar? Se você não conseguir responder nenhuma dessas perguntas,
significa que você não tem um propósito, você não sabe muito o que você quer da sua vida. Então, é necessário que você procure um autoconhecimento, porque senão você começa a trabalhar com tarô e você não mantém. Você desiste logo depois, tanto para tarô como para qualquer outra coisa. O que a gente mais vê são páginas que começaram e são desativadas. Ou então aquelas pessoas que começam assim, começa com tarô, aí muda para constelação familiar, depois a pessoa está fazendo reiki, depois a pessoa está jogando baralho cigano. Se você acompanhar o Insta da pessoa, você vê o quanto ela muda num curto prazo. Quando, na verdade, ela poderia integrar todas essas funções que ela faz e escolher um carro-chefe, que é o que ela mais gosta. Um exemplo, a Jo, ela dá curso, mas ela também trabalha, ela também atende. O carro-chefe seria um curso e as outras coisas seriam a esteira de produtos dela. Mais para frente a gente fala sobre isso com mais detalhes. Bom, como definir o tipo de atendimento? Quando a gente escolhe o tipo de atendimento, a gente consegue atingir o público específico com mais facilidade e investir menos em público que não vai consumir. Um exemplo, se você é super falante, descontraída, não gosta de redigir texto, o seu atendimento, a sua rede social vai ser o TikTok. Lá é vídeo, são pessoas que consomem vídeo. Ah, Monique, eu gosto de escrever, eu gosto de participar de fóruns, de pesquisas, de estudo. Então, vai para o Facebook. Existem páginas e comunidades que são somente isso, é só coisa escrita, você não precisa aparecer em nenhum momento. E por aí vai. Você também vai ter que definir como você vai atender o seu cliente. É áudio, é foto, é videochamada? Você vai disponibilizar o áudio? Você vai disponibilizar a gravação? Quanto isso vai te custar? Quanto tempo isso vai tomar? Porque assim você vai traçar um plano de marketing, um plano para atingir esse público-alvo. Tem gente que só gosta de videochamada, né? Então, a partir do momento que você só faz consulta de videochamada, todos os seus posts, seus stories, você vai falar mais, você vai aparecer mais e você vai sempre indicar que as suas consultas são por videochamada. Então, tem que ser sempre muito claro o seu tipo de atendimento. Bom, eu trouxe aqui uma análise SWOT, que nós também conseguimos fazer com tarô. Não é tão parecido com o Ikigai, mas também é uma coisa muito boa para vocês fazerem. Eu faço muito isso quando alguém me procura e quer fazer uma transição de carreira, mas eu faço como tarô. Mas eu sugiro que vocês façam com das duas formas. Primeiro, vocês anotando a percepção de vocês e depois vocês podem jogar com tarô, né? Aqui no Brasil a gente chama de uma análise fofa, que foi apelidada em português, que é a força, fraqueza, oportunidades e ameaças. A análise SWOT define as suas forças, que é aquilo que você faz de melhor, aquilo que você se destaca, quais são as vantagens que você tem sobre o seu concorrente. As fraquezas são o que você não domina, o que é o seu negativo, o que você não consegue ali controlar e está na sua desvantagem. As oportunidades são coisas de fora, coisas externas, pode ser propostas de parceria, ou até mesmo uma coisa que eu vou falar mais para frente, que eu fiz uma análise fictícia e eu vou mostrar para vocês. E as ameaças são os fatores externos que vocês não conseguem controlar, mas pode impactar negativamente o seu negócio. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo fictício de uma pessoa que quer fazer a transição para o tarô. Bom, vamos lá. Eu perguntei para ela quais eram as forças dela. Eu perguntei que recurso ela tinha, quais são as especialidades dela, qual era a diferença que ela tinha referente aos outros e o que ajudava ela a atingir as metas. E ela falou para mim, ó, eu tenho um amplo conhecimento em tarô, sou boa em comunicação e sou empática, sou muito simpática. Então, ali eu já identifiquei que ela é muito boa para vídeo, ela tem conhecimento, ela pode vir a dar aula. Então, é isso. Só que as fraquezas dela era pouco conhecimento digital, né? E ela entregava um serviço inferior às demais pessoas, aos demais concorrentes dela. E ela tinha um posicionamento nas redes sociais duvidoso. Ela não mostrava ali, ela não trazia seriedade quando ela mostrava o trabalho dela. Era o linguajar, era a música, era a roupa, era a forma que ela se comportava. Gente, o Instagram é sua imagem, é seu espelho. É muito importante. Aqui a gente não está falando de perder identidade, mas sim de como você quer que as pessoas te vejam. Então, eu perguntei para ela quais são as principais áreas de melhoria que você precisa fazer. O que dificulta você de alcançar a sua meta? O que está faltando de recurso é não saber mexer numa tecnologia, num computador, no Facebook, etc. As oportunidades.
A oportunidade do negócio que tem, existem recursos externos que possam atingir as metas, né? Quais são as principais tendências atuais? Era um mercado em desenvolvimento com a internet e parcerias que estavam surgindo na vida dessa pessoa. As oportunidades, uma coisa que uma super dica, pautas quentes. Todo mundo assiste TV, todo mundo sabe o noticiário. Vocês podem procurar também as hashtags que estão em alta, qual é o assunto do Twitter que está em alta, e vocês podem transformar isso em produtos, em temas, para que vocês estejam em alta também. É a música que está em alta. Um grande exemplo é a Shakira, né? Ah, mulher não sofre, mulher fatura. Todo mundo, naquela mesma semana, usou a música da Shakira e todo mundo, aquelas pessoas que usavam, ficaram em alta porque aparecia com frequência. E aí eu pesquisei e falei, opa, eu quero ver o que os tarólogos estão falando da Shakira. E nunca surgiu tanta tiragem coletiva de traição, de volta por cima, o que eu preciso fazer, se ele vai se arrepender, se ele me engana. Ou seja, todo mundo usou a pauta quente que era a Shakira. Isso é uma oportunidade para quem quer viver de rede social. Existe a necessidade de acompanhar as pautas quentes também. As ameaças, na maioria das vezes, para nós, tarólogos, ou para quem vive de rede social, é um concorrente. Um concorrente que venha e ofereça o nosso serviço de uma forma inovadora, né? Que mostre uma coisa que a gente nunca fez, ou que mostre para a gente, ou que faça algo melhor do que a gente fez, né? Do que a gente já oferece. Então, assim, as ameaças é uma coisa que a gente não consegue controlar mesmo, né? Então, assim, é uma coisa que ameaça, mas a gente consegue adaptar, a gente consegue mudar. Então, é muito importante que todo mundo faça análise SWOT para entender o que vocês precisam melhorar, o que vocês precisam fazer. E, claro, façam anotando na mão e depois façam também como tarô, para quem sabe jogar tarô. Eu super recomendo, tá bom? Vamos lá. Aqui, a definição de metas. Sempre, quem quiser pode imprimir, mas escrevam quanto vocês precisam ganhar de fato para poder fazer essa transição. O que eu observo muito é que quando a gente começa a jogar tarô, é cobrando 8, 10, 20 reais e não tem o hábito de anotar. Então, às vezes, quando eu pergunto para quanto que você ganha, você já consegue mensurar, a pessoa não faz nem ideia do quanto ela ganha. Então, fica muito mais difícil você fazer a transição se você não sabe o que você precisa focar ou saber o retorno mesmo. Estipule tempo. Quanto tempo você quer realizar essa transição? 1 ano, 6 meses? Tudo isso precisa ser estipulado. Quais são os dias da semana que você vai dedicar à transição? Você vai se postar 3 vezes na semana? 5, 7, 8? Por aí vai. 8 não tem, né? Porque a semana são 7 dias. Mas vocês precisam sempre anotar dias da semana também para vocês poderem ali estar apostando. E quais são os custos fixos? Quer dizer, luz, internet, curso, tudo isso precisa entrar na conta ali do tarô, sabe? É o que eu faço. Eu tenho meus ganhos de consulta e eu coloco quanto que eu gasto de internet, quanto que eu gasto de curso. E o tarô, ele patrocina tudo isso que eu preciso lapidar para ser uma melhor taróloga. Isso entra no custo. O que sobra é o meu lucro, ok? Uma coisa também, um computador. Se você precisa comprar um computador melhor, se você precisa comprar um celular melhor para fazer live, foto, isso entra também no seu custo fixo, tá? Até você terminar de pagar, é claro. Bom, como escolher o meio de comunicação? A escolha da rede social é uma estratégia muito importante para você conseguir vender online, né? São segmentos diferentes de clientes. Você precisa avaliar também o tipo de posicionamento que você precisa ter. No TikTok, você pode ser mais descontraída. No Twitter, você não pode escrever qualquer coisa, porque parece que o pessoal do Twitter é meio mais aquela questão de debate. Então, é isso que você consegue identificar como você vai se comportar e o tipo de cliente que você vai ter. O primeiro top é o Instagram. Todo mundo sabe que no Instagram você consegue vender qualquer coisa com o planejamento correto. No Instagram, vocês podem trabalhar com vídeo, reels, stories, caixinhas de grafite, que é o que a gente sempre recomenda a todo mundo começar. A enquete também, para você entender o que o seu público espera de você, o que o seu público quer. Né? Às vezes eu vejo muita gente assim, enquete.
Tá calor ou tá frio? Você prefere café ou chá? Poxa, gente. Oi, bom dia. Tira uma carta e pode falar assim: você prefere um amor morno ou um amor frio? Usem sempre o que vocês o nicho de vocês, o assunto de vocês. Não percam stories falando de coisas aleatórias. Não é isso que as pessoas procuram. O TikTok é um aplicativo de vídeo, é ideal para aquelas pessoas que não têm vergonha, que são super descontraídas, que falam desinibidamente, né? Então ele é o melhor, mas ali tem que saber que é vídeo. Ali é uma plataforma de vídeo. O Facebook, eu acho que ele é ideal para quem quer ensinar tarô, porque ele tem muitos fóruns e comunidades. A gente encontra com muita questão de estudo, tem muito estudante de tarô, tem muita página fechada, onde as pessoas acabam discutindo. Eu acho que eu estou em umas 7 páginas. As pessoas mandam tirar, as pessoas compartilham PDF. Então, uma pessoa que se destaca dentro desses fóruns, dentro dessas páginas de tarô, elas conseguem ali tá pegando aquele público. O Twitter eu gosto muito de usar para ver as pautas quentes. Quais são os assuntos que estão em alta? Quem está falando? Se está falando da Anitta, se está falando do rei, não sei o quê, ou então é guerra, aquilo. Para a gente saber ali, porque as pessoas comentam ali abertamente, como se fosse um debate mesmo. Então, dali vocês conseguem tirar várias ideias do Twitter. O WhatsApp, eu acho que ele é o nosso catálogo. Ele é o primeiro contato do consulente conosco ali diretamente. Então, assim, precisa aprender a configurar. A mensagem automática é bem-vinda, tá? Mas mensagem automática, ela não precisa ser oi, bom dia, te respondo mais tarde. Se o seu cliente, ele sempre, na maioria das vezes, te busca para saber o valor, nas suas mensagens automáticas, coloque oi, bom dia. Está buscando valor? Meu valor é tal, tal, tal. Em breve respondo. Sempre a primeira mensagem é que nem quando a gente chega num anúncio. A gente começa, a pessoa fala assim, vou soltar o valor no final. Aquilo te desestimula a continuar. Então, o WhatsApp ele é só primeira entrada e as mensagens automáticas elas podem ser já diretas, né? Hoje o WhatsApp Bunny, Bunny, eu acho que fala. Ele já tem um catálogo dos seus serviços, do seu produto. A pessoa não precisa falar com você para saber o que você oferece. Ele também tem o horário de atendimento, você consegue colocar o seu site, você consegue colocar o seu Instagram. Então, quem quer começar a trabalhar com tarô, eu super recomendo que migre o WhatsApp Empresas, porque lá tem ferramentas que o normal não tem e vai facilitar demais a sua vida, principalmente para quem não tem ninguém para ajudar, para quem está trabalhando sozinha e tem outra função. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Tá todo mundo rindo, Ângela? Bom, gente, é isso. A gente fala mais para frente, com mais detalhes, porque antes de abrir qualquer Instagram, né, de pensar em nome, cor, você precisa entender o que você precisa lapidar, para você não abrir e ficar uma coisa muito, muito distante, muito difícil de se tocar. É o que a gente vê muito. Instagram que começa, Instagram que a postagem não faz sentido. Então, é isso. A gente vai falar. Desbloqueio. Oi. Peraí. Deixa eu colocar você aqui também. Por que eu só estou conseguindo replace? Gallery. Acho que eu tenho que botar como roxo de novo. Calma aí. Vai. Foi. Pronto. Agora foi. Gente, Monique falou bem completo, né? E aí eu só queria complementar aqui algumas coisas para vocês, né? Porque a gente está dando uma ênfase no tarô, porque todos vocês fazem aula de tarô aqui com a gente, né? Mas é importante ressaltar, como eu mencionei com relação ao jogo de videogame, ao futebol, às vezes você vem fazer o curso de tarô para autoconhecimento, mas não é especificamente com tarô como atendente, como taróloga que você vai trabalhar. Então, um exemplo até muito conhecido de vocês é a Carol Barbosa, que começou aqui na Momerac junto com a gente, primeira turma, aprendeu a jogar tarô, joga tarô, mas hoje ela é gerente de lives, né? E ela trabalha com mídias sociais. Então, ela foi trabalhar numa outra área que, de certa forma, também tinha acesso ao tarô. Então, o fato dela jogar tarô, dela conhecer esse universo, faz com que ela saiba
como botar os títulos, que tipo de comentário dar ênfase e tal. Então, alguns de vocês já têm algumas habilidades além do tarô. Então, o ideal, o que vai diferenciar vocês dos outros, é unir essas habilidades antigas com a ferramenta nova que vocês estão aprendendo. A Monique estava falando de investimento, de colocar conta de luz, conta de internet, nos custos fixos, né, para a gente saber quanto ganha, quanto está gastando e tal. E ela mencionou investimento em cursos. E quando a gente fala investimento em curso, não é fazer todos os cursos de tarô que tem aí. Acho, sim, que é importante a gente beber de outras fontes, conhecer outros métodos, outras tarólogas, super incentivo, né, que façam aula com a Isa, que façam aula com a Monique, que façam aula com o Ney Naif. Mas vocês têm que saber investir em outros tipos de curso também. Então, às vezes, é um curso mais caro, né? A Monique está fazendo o curso da Isa Moreira, que é sensacional, e fala sobre tudo isso que ela está trazendo aqui para a gente. É um curso mais caro, mas ela diz uma coisa muito bacana, Isa. Ninguém começa do zero. É impossível começar do zero. Porque quando a gente chega aqui aos 35, aos 40, aos 25, você já tem uma bagagem, você já tem coisas que você aprendeu a fazer. Seja assim, vamos usar a Monique como exemplo, que é mais novinha, né? A Monique tem uma capacidade de organização enorme, ela mexe super bem com mídias sociais, computador, tudo isso. Ela tem que usar isso a favor dela, né? Então, por exemplo, hoje a Monique trabalha dando aula, como vocês estão vendo, ela também atende, como vocês sabem que ela atende, mas ela também faz o background de todas as outras meninas. Ela ajuda na montagem do Canvas, ela ajuda a Isa com material, que ela já tem na bagagem dela esse conhecimento dessas outras ferramentas. Então, por exemplo, tem gente aqui que eu sei que já tem mestrado, pós-doutorado em jornalismo, em... Como que é, Monique? Informação, comunicação. Sabe, às vezes você não vai trabalhar como taróloga, mas talvez você seja a pessoa que as tarólogas vão procurar para criar o branding, para criar a comunicação, entendeu? Tem gente que vive de vender pacote no Canvas para tarólogas, que são imagens prontas, já com motivos de taróloga, né? Gente que tem facilidade com design, por exemplo. Tem gente que trabalha redigindo texto, que já é redatora, que é boa em correção de texto, pode trabalhar com tarólogas nessa situação. Isso não significa que você vai parar de jogar tarô, você pode jogar tarô para autoconhecimento, ou até você já é uma psicóloga, você usa isso como uma ferramenta extra, entendeu? Mas você junta a isso a bagagem que você já tem. Outra coisa, quando a Monique fala da análise SWOT, isso pode ser jogado no tarô também, a gente usa bastante em jogos de profissional, né? É importante, ali naquela que está desenhada, talvez vocês não tenham visualizado, mas ela é uma matriz, elas são duas linhas que se cortam assim, né? Onde na parte de cima a gente tem tudo de positivo, na parte de baixo a gente tem tudo de negativo, do lado esquerdo a gente tem tudo que é nosso e do lado direito tudo que é do mundo, né? Então, isso é uma ferramenta muito comum no curso de administração para planejamento de negócio, coisas assim, onde você analisa o que você faz de bom, né, sua força, ou o que você não faz tão bem, que é a sua fraqueza, e aí você avalia o externo. Então, você avalia o interno e o externo. Externo, o que tem de oportunidade, o que tem de ameaça. Então, é positivo e negativo do interno, positivo e negativo do externo. Com relação às mídias sociais, que a Monique citou também, né, só para dar uma amarrada, ela falou de trends e tal, mas, galera, é importante estar na trend, mas é possível crescer sem fazer dancinha, tá? Então, isso vocês vão ver até em vários TikToks, vários Reels, essas coisas assim. Às vezes é só usar o áudio, mas achar uma outra solução. Se você é péssimo dançando, não adianta você querer se fazer dancinha com a música da Shakira, entendeu? Talvez você use aquilo mostrando uma sequência de cartas, por exemplo. Então, é adaptar o trend, que eles chamam, né? A tendência à sua habilidade. Então, eu, por exemplo, fui perdendo a vergonha de aparecer em vídeo, mas tem gente que não perde e mostra só carta e mão. Nesse caso, vocês têm que reforçar
a saudação que vocês fazem ser sempre a mesma, o tipo de música que vocês colocam de fundo ser sempre a mesma, a toalha que vocês usam ser sempre a mesma, porque no meio de um monte de foto de mesa, a pessoa tem que olhar para aquela e saber que aquela é sua, entendeu? Não adianta você fazer cada hora uma mesa diferente, com um pano diferente, com uma vela diferente. Cria um padrão para mesmo que não esteja vendo a sua cara, as pessoas saibam que oi, amoras, é você, as pessoas saibam que eu falo, fala galera, tudo bom? Que é do meu filho, né? Que sabendo que é você, tá? Então, é possível sim, e você saber para que serve cada rede social, como ela colocou no último slide, essencial, tá? Porque o vídeo do TikTok não é o mesmo vídeo do Reels, ok? O vídeo do TikTok, ele valoriza muito mais o fala, galera, tô aqui, tô gravando aqui com essa cara de maluca mesmo. Enquanto um vídeo no Reels, ele tem que ser mais esteticamente mais bonito, porque no Instagram eles valorizam mais a estética. Quanto ganha? Monique falou sobre quanto ganha, para você saber quanto ganha, a maioria das pessoas não sabe, principalmente quando ganha R$8, R$17, quando começa com valores baixos. Melhor dica do mundo, abra uma conta digital e coloque todo o dinheiro que você recebe com a sua atividade extra na conta digital. Não põe para entrar na sua conta comum, na conta que você gasta normalmente. As meninas, quando fazem caixinha solidária, eu acho que elas até zeram a conta para ver quanto que deu na caixinha solidária depois de 24 horas. Então, você ter uma conta digital, que hoje em dia é sem taxa, que é super tranquilo, fazer Pix de lá para cá, você consegue visualizar isso mais fácil. E com relação aos custos fixos, de novo, só para terminar, quando a gente fala de cursos, né, para melhoramento, investimento, gente, vocês podem investir em vocês falando uma segunda língua, vocês podem investir aprendendo a falar um português mais correto, todos nós, tá? Não estou especificando que ninguém tem um português errado aqui, não. Vocês podem investir numa consultoria de imagem para saber que cores ficam melhores em você, vai fazer você se sentir mais confiante. Você pode investir em um tratamento semanal para o cabelo, para você estar se sentindo mais qualquer... E também não estou falando, mais uma vez, de o que a sociedade diz que é o padrão, tá? Estou falando sobre se sentir confiante, se sentir bem com a própria imagem, porque a gente já tem 1000 bloqueios de falar, de gesticular, de aparecer, de ouvir nossa voz. Então, quanto mais segura a gente estiver, quanto mais satisfeita a gente estiver com a nossa imagem, melhor. Então, os cursos, eles não são só de especificação da área, não são só se aprofundar no tarô, o que é essencial para quem vai trabalhar de tarô, vai estudar para o resto da vida. Até aqui na imersão, a Isa está aqui, não vai me deixar mentir, ela que tem 40 anos de tarô, estava aprendendo coisa lá com a gente. Então, assim, é o tempo inteiro. Você vai trabalhar com tarô, vai estudar para o resto da vida. Tá? Não acha que é um cursinho, 2, 3 que vai resolver. Mas cursos que agregam. É um curso de Canvas ali, é um curso de vídeo ali, é um curso de dicção, às vezes, entendeu? É um curso de como fazer um vídeo e botar alinhado com a música. Então, a nossa ideia, ao longo do ano, com esse projeto profissional, é trazer profissionais especializados nessas outras coisas, para que vocês possam ter aulas uma vez por semana de um desses pontos, como se fossem uma coxa de retalho, esses cursos agregados que fazem um profissional de sucesso. Então, gente, essa é a nossa aula livre. A Monique foi incrível, maravilhosa. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem tirar dúvida agora. A gente não vai abrir o grupo, como eu falei, mas a gente pretende sim fazer outras aulas dessa e ir trabalhando esse projeto aos pouquinhos com a ajuda de vocês. Mais alguma dúvida, gente? Esqueci de alguma coisa? Reconhecer com objetos, nunca tinha pensado. É essencial. É a forma que você fala, você começa o seu vídeo, são as expressões que você usa. Às vezes você cria coisas que se remetem única e exclusivamente a você, como eu faço da novelinha, por exemplo. As pessoas chegam às vezes na Monique e falam, eu sou da novelinha. A Monique já sabe que, tipo, é alguém que me assiste, porque é uma expressão muito minha, né? E você ir buscando essa identificação com o público, tá? Chego aqui aos 43, primeira vez que realmente sinto que é bora mudar. Vocês são foda, amei tudo.
clara e objetiva. Monique, você está arrasando. Monique, muito assertiva a sua explicação, muito top. Eu sou a prova que a transição total deu certo. A Carol, ela é um exemplo de transição total, tá? Ela, de fato, deixou de ser enfermeira para ser taróloga, né? Uma coisa, assim, que tu falou da Carol é importante, né? Porque na imersão a gente estava conversando e a Carol falou assim, as pessoas acreditam que ela é mal sucedida por ter escolhido ser taróloga e não enfermeira. Não, não é. O fato dela ter feito a transição, ela é muito mais bem sucedida do que quando ela era enfermeira. Ela pode trabalhar de qualquer estado e ela ganha o triplo do que ela ganhava como enfermagem. E ela me mostrou no telefone dela o quanto chega de convite para ela voltar para a enfermagem. É uma escolha não trabalhar mais assim. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, caramba, você largou enfermagem, você era enfermeira de um hospital grande para ser taróloga, porque não deu certo, não, deu super certo como enfermagem, mas deu mais certo ainda como taróloga. E não é sobre assim, ter uma profissão aceita pela sociedade, é pelo seu propósito de vida, pelo você fazer o que te faz de bem, né? É poder trabalhar de qualquer forma, da onde você estiver, enfim. Então é bem bacana a história da Carol. Ela fez um vídeo, eu pedi um vídeo e vou mandar depois para vocês. Gente, é possível, tá? E ser bem-sucedido está relacionado ao Ikigai, mais do que a qualquer outra coisa, né? Porque se você tem pânico de segunda-feira, se você torce para chegar ao final de semana, você definitivamente está fazendo alguma coisa errada na sua vida, tá? Porque o ideal é que, óbvio, toda profissão tem prós e contras, toda profissão tem perrengue, todo mundo esbarra em gente chata, é natural isso, né? Também não vamos achar que é, né, a sétima maravilha do mundo, mas é possível sim você ter tanto prazer trabalhando na sua atividade, ganhando dinheiro, do que você tem quando você está entre amigos se divertindo, tá? Então é isso, está gravado, eu não sei quando vai para o ar, porque eu vou dar uma editadinha, então quem não assistiu inteiro, aguarda um pouquinho, não fica me cobrando, pelo amor de Deus, gente, porque eu tenho vontade de socar quem me cobra essas coisas, que esquece que eu tenho 3 filhos em casa, né? Mas, assistindo os vídeos do TikTok, obrigada, propósito de vida que estou buscando nesse curso, e que possa ajudar as pessoas como taróloga. Engraçado que ontem eu fui visitar meu irmão e vi ele na parede, a missão de vida que ele quer, e hoje essa aula, muito obrigada. É sobre isso. Todo mundo fazendo exercício do Ikigai, fazendo exercício da análise SWOT, para pelo menos começar a desenhar. Às vezes a gente precisa colocar no papel, tá? Às vezes a gente precisa visualizar. E tem que ser com lápis, tá, gente? Porque lápis é um condutor de energia melhor do que a caneta. Então façam, pega um papel, uma folha em branco, sai escrevendo, vê o que sai dali, às vezes saem coisas que vocês não têm nem noção. E a gente faz uma próxima, em breve. Tá bom, Monique? Gratidão pela duplinha, pela parceria, né? Sempre foi sorte. Uhum. Uhum. Beijo Beijo, galera. grande para vocês. Tchau, tchau.